A partir de agora, você acompanha o BIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas. Olá, Parauapebas, mais uma sexta-feira, mais um BIP no ar, hoje já dia 26 de novembro de 2021 e hoje a gente sentindo falta da nossa querida Rânia Mora, está lá em Belém, aproveitando a Feira Internacional de Turismo da Amazônia e hoje aqui no estúdio a gente, muito bem acompanhado como sempre, né, da nossa querida amiga Dai. Oi! E recebendo mais um entrevistado especial para hoje, né, Dai? Pois é, Laércio, sextou, um abraço para nossa queridíssima Rânia Moras, hoje não pôde estar aqui, mas você que está acompanhando a gente, de onde ela estiver lá em Belém, acompanhando os trabalhos, e a gente segue por aqui, né? Hoje, mais uma sexta-feira com um boletim informativo da Prefeitura no ar, já agradecendo todo mundo que se liga com a gente, e um convidado para lá de especial. Hoje o BIP recebe Aldo Serra, é o presidente do CONDICAP, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a gente falar sobre os trabalhos que vêm sendo realizados, sobre a atuação do CONDICAP, sobre as expectativas, enfim, muita coisa boa que nós vamos falar. Aldo, seja bem-vindo ao BIP. Olá, obrigado pelo convite. Mando um beijo também para a Rani, né, que está aqui conosco. Laércio, Daiane, também é um prazer estar aqui com vocês. E nosso rádio ouvinte, né, e também nosso telespectador está assistindo. Então é um prazer estar aqui com vocês, transmitindo conhecimento, falando um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o Conselho, enfim. Vai ser muito bom. Um bate-papo bem legal. Falando já nesse bate-papo bem legal, bem extrovertido e bem leve, apesar do assunto ser muitas das vezes muito tenso, né? Parauapebas tem essa coisa, né? A gente acaba passando por vários momentos de alegria, de consternação, de entristecimento, e o CONDICAP também vive muito isso em virtude da própria lida ali no dia a dia. Muita gente não tem a ideia do que é exatamente o CONDICAP, qual que é a função, qual a atribuição do CONDICAP. Aldo Serra, ele hoje está presidente do Conselho, mas também já vivenciou lá na frente, na ponta da linha, enquanto conselheiro tutelar, o que é esse fardo sendo carregado nas costas e qual a relação do Conselho Tutelar com o CONDICAP. Tenta passar isso para quem está em casa nesse momento ouvindo a gente. Qual o sentimento de estar hoje numa posição mais de gestão, que é o caso do CONDICAP, tendo que dar uma espécie de retaguarda aos conselhos aqui? Perfeito. Olha, essa é uma dúvida assim, muito recorrente, Laércio. Eu saí do Conselho Tutelar já faz quase 10 a 11 anos do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar não saiu de você. Verdade. É verdade. E as pessoas ainda falam, o conselheiro Aldo, conselheiro tutelar, né? Eu permaneço conselheiro, só que sou agora conselheiro e presidente, né, do CONDICAP, que é um órgão criado pela Lei 8.069, né, de 1990, que é o ECA. A mesma que criou o ECA. Exatamente. Então, por essa lei foram criados dois órgãos, né? Que é exatamente o Conselho Tutelar, que é o que a maioria da população conhece, e também o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que para nós aqui a gente colocou o CONDICAP porque leva o nome de Parauapebas, né? Então, nesse sentido, o Conselho Tutelar, onde eu fui conselheiro de 2009 a 2012, de fato, ele tem uma lide muito mais próxima com a família, com a criança vítima de violência ou de violação de direito. E aí isso assim, nos torna muito sensíveis. Eu digo que eu amadureci, assim, eu creio que uns 10 anos em apenas um ano. Isso nos torna muito sensíveis à causa e até um pouco mais humanos, né? Sim. Em relação a tudo isso. Daí, quando eu saí do Conselho Tutelar, de fato, veio essa oportunidade de presidir, né, de concorrer à presidência do CONDICAP, que é um órgão mais de gestão. Enquanto o Conselho Tutelar ele está ali na ponta, que está diretamente com as demandas, fazendo requisição para a rede, ou seja, zelando por esses direitos, o Conselho de Direito, o CONDICAP, ele pega esses dados do Conselho Tutelar, vamos supor, em área X, em bairro X, tenham tantos casos de violência sexual. Sim. Que é o comum. Hoje nós temos muitos casos nesse naipe, né? E aí, com base nesses dados, o Conselho de Direito ele discute políticas públicas, seja para a criação de novos órgãos que possam atender ali aquela demanda. Vamos supor, está precisando de uma UBS ali naquele bairro, precisa de repente de algum equipamento público. O Conselho de Direito ele é esse órgão que discute, junto à gestão municipal, a criação desse órgão. Também, vamos supor, se há necessidade
de se ter campanhas educativas para que as crianças tenham acesso à informação e possam se prevenir, ou a comunidade como um todo, o Conselho de Direito ele tem esse viés de financiar campanhas. Nós temos um fundo, né, o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, o Fundicap, no qual nós podemos financiar várias ações preventivas nesse sentido. Então, é um órgão de gestão, que é encarregado de fato de fazer com que essa rede se movimente, fiscalize ali de repente, um órgão não está funcionando, faz o papel de fiscalizar, propor política pública, e o outro, que é o Conselho Tutelar, ele é um órgão ali que sente a demanda e que, de certo modo, faz as requisições para garantir ali naquele primeiro momento que esse direito de fato possa ser efetivado, e faz uma comunicação com o CONDICAP. Então a gente trabalha em conjunto. Para o pessoal que está em casa, desculpa daí, mas para o pessoal que está em casa, quando a gente fala em rede, a gente está falando de que exatamente? Pronto, perfeito. Nós temos uma resolução, a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que, né, eu não lembro agora qual é a resolução, se é a 109, mas depois a gente verifica. Nessa resolução, ela descreve um sistema de garantia de direitos, no qual nós temos ali o eixo da promoção, né, dos direitos, nós temos o eixo da defesa e o eixo do controle social, que todos esses três eixos eles compõem aí o SGD, Sistema de Garantia de Direitos. Quem compõe esse sistema? Delegacia, a Promotoria de Justiça, Conselho Tutelar, os conselhos setoriais, né, que nesse caso do órgãos de controle, os órgãos de promoção, as secretarias, por exemplo, como a Educação, Saúde, enfim. Nós temos assistência social, todos os órgãos, de certa forma, lidam e atendem a criança e adolescente, ou lidam com o direito, compõem esse sistema de garantia de direitos, que aí popularmente a gente conhece como a rede. Como a rede. A rede de proteção. E olha, bem explicado, viu? Trazendo esses esclarecimentos pra gente, é possível já a gente notar, observar que de fato o Conselho Tutelar, CONDICAP e toda a rede de mãos dadas, trabalhando em conjunto, justamente para garantir os direitos das crianças, dos adolescentes. Você está à frente há muitos anos, né? Como acabamos de mencionar, já foi conselheiro tutelar, hoje à frente do CONDICAP como presidente, e todos esses anos, todo esse tempo, você tem uma vasta experiência nesse ramo e já passou por muitas coisas, você já acompanhou tantas situações complicadas de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Faz um parâmetro para a gente com relação à pandemia. A gente sabe que houve um aumento significativo de casos de abusos de crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Foi complicado, hein, Aldo? Foi bastante. E a gente, enquanto rede, teve que se reinventar. De fato, foi muito complicado. Ainda não estamos assim totalmente, né, livres, mas começamos a avançar de forma gradativa. Então, nesse sentido, de fato, nós temos uma rede que, de certo modo, ela tenta se articular. Eu digo que a gente tem assim, certas dificuldades, mas assim, olhando por um panorama geral dos municípios que a gente frequenta, que a gente visita, nós temos uma rede até que bem avançada em certos pontos. Então, nesse sentido, nós identificamos que, devido à divulgação, ou até mesmo a questão da prevenção, as pessoas estão procurando mais os órgãos. O Conselho Tutelar recebe muitas denúncias e são atendidas, enfim. Então, nesse sentido, tem um acréscimo das demandas, das violações de direito. Sobretudo, agora na pandemia, nós tivemos assim, uma falsa sensação de que deu uma baixada, mas de fato é uma falsa sensação. Por quê? Hoje, vamos supor no crime que eu citei agora há pouco, a violência sexual. Nesse sentido, quem são os maiores autores dessa violência? É exatamente quem são os mais próximos, são os familiares, são os tios, são os padrastos, né? Quase que não sai. Enfim, é alguém mais próximo da família. Então, nesse sentido, com o isolamento social que foi determinado pela pandemia, pelos órgãos, né, em função da pandemia, ou seja, a criança vítima, ela ficou muito mais próximo ao violador. Muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável, então, e sem os espaços que geralmente ela é acolhida. Por exemplo, se ela vai na escola, se ela vai de repente numa entidade não governamental, são os espaços onde ela é acolhida e, consequentemente, ela consegue relatar essa violência. Então, com a pandemia, quase nenhum desses órgãos funcionando, ela ficou muito presa. Então, nós temos aí, estamos prevendo que, de fato, com o retorno total das aulas, enfim, do atendimento mesmo nas entidades, nós tenhamos assim um boom de denúncias, porque foram muitas situações acumuladas que foram vivenciadas por essas crianças vítimas durante a pandemia, que se intensificou, na verdade, né?
e que nós, enquanto rede, estamos nos preparando para, de fato, receber essas demandas e poder acolher e atender da melhor forma. Inclusive, há uma inovação no serviço de atendimento do Comdicap, até te pedir já para falar um pouco mais para a gente sobre isso, sobre esse serviço que foi implantado para estar atendendo a comunidade de forma mais eficiente, mais rápida e acompanhando também esses avanços da tecnologia, né, Aldo? É uma plataforma digital, uma plataforma né? digital de atendimento que eu achei bem interessante. Explica como é que funciona? A partir de que momento que ela vai estar disponível para a população? Sim. Como é que vai funcionar? Pronto, foram anos assim de lamentação, né? Vou usar essa expressão, no sentido de que a rede ela tenta se conversar, né, em relação a vários casos, faz-se estudos de casos sobre crianças, sobre situação de criança em violação de direito, só que ainda assim isso de alguma forma leva-se algum tempo para de fato efetivar esses direitos. Falta um pouquinho dessa comunicação assim mais ágil, né? Então, devido a essa problemática, nós pensamos, enquanto rede também, já dialogamos durante pelo menos uns 2 ou 3 anos, e finalmente agora está sendo entregue para a comunidade uma plataforma que basicamente leva 3 ferramentas, né? A primeira é um aplicativo, no qual esse aplicativo de denúncia, a comunidade toda vai ter acesso, vai poder denunciar, tirar fotos, áudios, se de repente ela for possível ter acesso a esse tipo de mídia, pode postar e mandar para os órgãos que de fato farão ali a verificação. Então esse aplicativo vai possibilitar com que a comunidade possa fazer a denúncia sem ser identificada, logicamente, né? Vai ser um estreitamento dos serviços que são ofertados para a comunidade. Feita a denúncia, aí nós, enquanto órgãos, enquanto rede, nós temos a segunda ferramenta, que é uma plataforma que vai possibilitar uma maior interação. Se uma criança hoje, por exemplo, chega no posto de saúde do Guanabara e um mês depois ela precisar ser atendida no CRAS, não vai haver uma comunicação hábil entre o CRAS e a UBS. Então, assim, essa plataforma, esse sistema vem justamente para poder ajustar isso, fazer com que a comunicação seja tão pronta, tão rapidamente, se essa criança necessitar de algum serviço do CRAS, ou de repente uma coisa mais a nível de polícia civil, seja prontamente encaminhado. Aí, nesse sentido, nós temos aí, Laércio, a possibilidade, além de ser um pouco mais ágil, de criar relatórios para que os conselhos e a gestão possa, de fato, ter dados mensuráveis, né? De fato, nós temos aí tantos casos de violência, né? E aí nós podemos ter relatório por bairro, por faixa etária, e poder, de fato, direcionar melhor a política pública. Né? E cria-se também um histórico das pessoas que podem ser atendidas pela rede, né? Perfeito, exatamente. Porque o que acontece hoje, para o pessoal de casa poder entender melhor, existe um atendimento lá, como ele citou, um atendimento de uma determinada situação no bairro Guanabara. Essa comunicação não foi feita para todo o restante da rede que compõe, não foi informado nada para a promotoria, não foi informado nada para o conselho tutelar, para o CRAS e tal. Mas a partir do momento que foi inserido essa informação no sistema, e aquela criança que foi atendida lá no Guanabara passar para um outro atendimento qualquer, e houver ali um encontro de informações no próprio sistema, vai falar, essa menina não foi atendida, essa criança foi atendida lá no bairro Guanabara, lá não foi atendida por causa disso. Será que não existe uma associação do porquê ela foi atendida para este novo caso agora que está sendo apresentado na delegacia, para esse novo caso que está sendo apresentado na promotoria e tal? Ou seja, as instituições conversam sobre aquele atendimento que aconteceu. É essa a função do aplicativo. Exatamente, perfeito. É exatamente isso mesmo. Muito bom. Isso é bacana. Sim. E a gente estreita as relações, né, enquanto órgãos. Existem situações, eu lembro de uma época que eu estava fazendo reportagem para a Rádio Ararazu e eu me deparei com uma situação no bairro, no setor Chácaras. E aí foi encontrado pelo Conselho Tutelar, houve uma denúncia para a rádio. Na época, eu, enquanto radialista, eu fui lá averiguar e percebi que tinham crianças sozinhas numa determinada casa. Acionei o Conselho Tutelar na época, que também acionou o Corpo de Bombeiros para poder adentrar na residência das crianças. E lá foram encontradas umas crianças sozinhas em casa e a mãe tinha que ter ido trabalhar.
a gente entende que a mãe precisa ir trabalhar. Como é que ela pode ir trabalhar sem deixar a criança em casa? Porque se ela não trabalha, ela também não tem recurso para sustentar a família. Aí ficou aquele impasse. Pô, e agora o que fazer? É onde entra a rede, onde entra a assistência social, onde entra uma creche para poder atender essa mãe, mas não deixa de ser algo que precisa de uma ação imediata. Não precisa? Sim. Como é que a gente vai resolver isso? Perfeito. Olha, você foi assim, eu estou dando cirúrgico. Um exemplo prático. Não, perfeito. Foi cirúrgico, porque é uma situação que acontece muito. Né? É comum, né? É muito comum. De fato, quando o ECA ele fala sobre a responsabilidade de cada ente, seja da família, seja do Estado, da sociedade, é exatamente isso, exemplificando. A família tem as suas responsabilidades, nesse sentido, a mãe, por mais que ela tenha um álibi, que ela tenha ali uma justificativa, não deixa de ser uma violação de direito. Eu acompanhei alguns casos em que, lógico que não foi para trabalhar, teve uma outra situação, mas em que crianças... Sim, tem casos só para abrir um parêntese, eu acompanhei um caso quando eu trabalhava em Marabá, que eu também trabalhava com informação lá em Marabá, com reportagem e tal, onde uma mãe saiu para festa, tinha uma criança de 3 meses em casa. Quando ela voltou, muito alta, chapada, sei lá, se por álcool, por droga, seja lá o que foi, a criança dormindo numa cama de solteiro, que era a única cama que tinha lá, ela se jogou em cima da cama e matou a criança sufocada. Eu estou citando casos práticos para que quem esteja em casa acompanhando a gente saiba qual a função do CONDICAP, qual a função do Conselho Tutelar, porque entra diretamente nessa discussão dos direitos. Pô, beleza, agora Laércio falou primeiro da situação da mulher que teve que trabalhar e deixou a criança sozinha em casa. A outra foi para farra, né? Foi para festa, também deixou a criança em casa. Existem os dois mundos e ninguém se exime de responsabilidade. Sim. E de fato são questões que acontecem no cotidiano, né? Então por isso que de fato é importante falar para a comunidade. Mas nesse caso aconteceu de forma semelhante, Laércio. De fato, eu acompanhei uma situação no qual 2 crianças estavam ali no local, não podiam sair e o espaço foi incendiado, pegou fogo por alguma situação, acabaram falecendo. As 2 crianças, a mãe, eu não lembro para onde a mãe de fato tinha saído, enfim. Mas dizer que tanto para a situação da mãe que sai para o trabalho, quanto para a mãe que sai para a festa, vamos supor, a situação é a mesma. É uma violação, é abandono de capaz. Então, em que ponto que os órgãos, o Conselho Tutelar, a rede como um todo, tem que dar o suporte? No caso em que a mãe está saindo para trabalhar e não tem com quem deixar, de fato, aí é onde entra as políticas públicas. É onde entra a creche em período integral, é onde entra, por exemplo, as demais políticas que vão dar o suporte para que essa mãe possa, de fato, ir buscar o sustento, mas deixar o filho ali numa política, por exemplo, no PIPA, que possa deixar, por exemplo, ali numa escola com atividade extraturno, enfim. Aí, nesse caso, é nosso papel, enquanto rede, enquanto Conselho de Direito, né, o CONDICAP, enquanto Conselho Tutelar, acessar essa política ou fazer com que ela seja cumprida para essa mãe. No caso da outra mãe, né, que eu citei, que vai para a festa, aí há uma negligência, ela tem que ser responsabilizada. Né? Se no caso também ela ter essa carência de política pública, também vai ser disponibilizado, vai ser de fato garantido para essa mãe. Mas são 2 situações que, como eu disse, não deixam de ser um certo tipo de violência, de negligência, né? E que o poder público, no caso os órgãos, tem que de fato atuar, porque quem está sendo vítima ali, quem está de fato numa situação de risco, né, são as crianças. É a criança, é o menor. E é importante mesmo falar sobre isso para que a população entenda e saiba como agir, saiba como denunciar, enfim. Só vamos recapitular rapidamente sobre o atendimento à plataforma que nós estávamos mencionando agora há pouco. Sim. Você mencionou que já teve o lançamento dessa plataforma de atendimento que vai justamente agilizar, vai acelerar, vai facilitar que a população possa fazer as denúncias. Mas quando vai começar a estar em atuação já? Olha, nós estamos desde março discutindo com a rede, construindo, fazendo ajustes e tudo mais, e tendo reuniões, encontros de construção. Nós corremos um pouquinho para poder fazer o lançamento exatamente agora no dia que é comemorado, né, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Por ser uma data emblemática, então, vamos fazer o lançamento. Contudo, a ferramenta, a gente precisa, né, capacitar a rede. Fazer aí o diálogo com as secretarias, né, de assistência, de segurança, enfim, fazer todo esse diálogo
para que quando a gente, de fato, efetivamente começar a usar o sistema, e a gente pretende usá-lo a partir de janeiro, né, de 2022, toda a rede esteja capacitada, não ter nenhuma dúvida, de repente, do preenchimento, da funcionalidade. Então, nós estamos nessa fase, né, da semana passada, do dia 17, né, de novembro, até o final do ano, fazendo essa capacitação e diálogo com a rede para, de fato, ser uma ferramenta que vá... Ah, sim, muito bacana. Inclusive, Laércio e Aldo, o Comdicap está sempre estudando a melhor forma para estar realizando os atendimentos aí para todas as crianças e que são vítimas de violência. Enfim, existe uma discussão sobre a escuta especializada e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, que trata justamente sobre esse atendimento, para que a criança que, de repente, ali foi vítima, para que ela não fique vivenciando aquilo outras vezes, tendo que relatar para uma rede, aí vai na outra rede, tem que relatar novamente. É exatamente isso, para isso que foi criada a escuta especializada, né, Aldo? Exatamente isso. Nós temos uma lei, né, federal, desde 2017, e aí já teve um decreto posterior que, de fato, vem trazendo essa necessidade, essa obrigatoriedade de cada município se adequar, né? Certo. Para que não haja mais esse tipo de revitimação, em que a criança ela fala para o professor, ela fala para o conselheiro tutelar, vai falar para a delegada, e assim, de forma sucessiva, ela acaba aqui relembrando aquele momento de dor, né? Revivendo aquele momento trágico. Então, não é interessante. Então, nesse sentido, a lei vem para, de fato, fazer com que seja feita apenas uma escuta, né? Certo. Então, nós estamos discutindo, inclusive tivemos aí o café com o Conselho Tutelar, né, no qual a Daiane foi eleita, viu, Laércio? Foi Uma madrinha ali do... Olha, até que eu não sabia. Madrinha do Conselho Tutelar nesse processo da escuta especializada. E eu fiquei muito honrada com isso, muito feliz. Foi muito bacana. E aí, assim, a gente está ainda fechando, montamos uma comissão, e essa comissão está há pelo menos uns 4, 5 meses já discutindo toda quinta-feira, né, montando esse fluxo para que a gente pretende, ao final desse ano ou no início de janeiro, já entregar esse fluxo também para a comunidade. Dizer, olha, nosso tempo está acabando, mas eu não posso encerrar o programa sem falar. Hoje, qual o canal, de que forma que a população, de que forma que a comunidade pode estar acionando os conselhos tutelares para estar garantindo ou para estar denunciando alguns casos de abuso? Perfeito. Eu vou passar os contatos. Eu acho que não sei se tem como a gente passar os contatos na tela, mas a gente vai dispor aí tanto o número do Conselho Tutelar 1 quanto do Conselho Tutelar 2. Né? Nós temos uma divisão aqui da PA 275 para lá, aqui os bairros correspondentes a Rio Verde, Bairro da Paz atendido. Complexo Altamira e o Complexo aqui da Paz, Rio Verde. Bairro da Paz, então tem a divisão. A divisão aqui é a PA 275. De um lado atende o Conselho 1 e do outro o Conselho 2. Parauapebas já está precisando de um terceiro. A gente tem um bairro como Cidade Jardim, por exemplo, que não tem lá e praticamente dobrou o número da cidade depois da expansão territorial lá. Praticamente. É isso. E aí, em 2023, teremos novamente o processo, né, do Conselho Tutelar e a gente já vai... Então tá, é isso. Estou vendo que você está com vários exemplares aí do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Trouxe exatamente para poder presentear aqui os nossos muito obrigada. Ele trouxe os exemplares aqui para presentear a gente. Como o teu Laércio. Deixei também aqui da Rani, né? Vamos entregar para ela. Vamos fazer essa entrega. Tá saindo do forno agora, viu? E tá bonito, né? Muito obrigada, viu, Aldo? Importante a gente olhar, estudar, para que a gente possa, de fato, entender, saber. E precisamos ter a consciência de que todos nós temos a responsabilidade de trabalhar para garantir os direitos dos nossos pequenos, né? São crianças, seres em desenvolvimento que merecem todo respeito, que merecem todo cuidado, e nós temos toda essa responsabilidade. Aldo, parabéns pelo trabalho do Comdicap, um abraço a todos, o Conselho Tutelar de Parauapebas, e é isso. São quantos conselheiros hoje? Bom, nós temos do Conselho Tutelar são 10, né? 5 para cada conselho. Do Comdicap nós somos 20. São 20 titulares, né? E mais 20 suplentes. Olha aí, uma turma. Então dá um abraço para toda a equipe lá do Comdicap e para os nossos 10 conselheiros. Pode deixar. Lembrando que essa garantia de direitos perpassa pela rede, inclusive passando pelo prefeito, pelo vice-prefeito, né? Pela Câmara de Vereadores, toda uma cadeia que diz respeito a uma frase: quem ama, cuida. Cuide das crianças. Bom final de semana para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Aldo. Obrigado, Aldo. Um abração. Você ouviu o PIP, Boletim Informativo da Prefeitura de Parauapebas.